Boa noite, família Rios de Vida, boa noite, simpatizantes. Nós estamos mais uma vez junto de você para transmitir um recado de Deus ao teu coração. E nós estaremos falando em duas partes, e essa então é a primeira parte. E nós vamos estar lendo em Daniel capítulo 3, versículo 16 e 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Depois do versículo 23, 24, 25 nos diz assim: e estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Graças a Deus. Então, nós vimos aqui na palavra o poder de uma aliança. É o que nós iremos tratar nessa noite, né? O poder da aliança no meio de crise, no meio de dificuldades, em meio às adversidades. Aqui fala de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que pertenciam ao povo hebreu, mas foram levados como escravos para a terra da Babilônia, e lá eles se destacaram e estavam no palácio junto ao rei Nabucodonosor. E esses 3 jovens eram jovens aliançados com Deus. Quer dizer o quê? Compromissados com Deus. Andavam com Deus. E ali então a aliança foi provada, colocada à prova. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós que temos uma aliança com Deus, muitas vezes a nossa aliança também é provada. Para ver se nós vamos continuar compromissados com Deus, ou se nós vamos quebrar, romper esta aliança. E o rei, então, Nabucodonosor, mandou fazer uma enorme de uma estátua. Então diz a história que praticamente 3.000 metros de altura. E todos teriam que se curvar diante dessa imagem, adorar essa imagem. Mas como esses jovens pertenciam ao povo hebreu, eles somente cultuavam, adoravam ao Deus vivo. E de maneira alguma eles se curvariam diante dessa imagem. Então nós sabemos que esses jovens que não se curvaram diante da imagem, eles estavam condenados à morte. Qual seria a sentença de morte? Seriam lançados numa fornalha para ali serem mortos. Então quando o rei falou para eles, eles disseram para o rei, eles não se curvariam diante daquela estátua, mas eles continuariam firme na presença de Deus e adorando o Senhor, né? E eles disseram para o rei que eles estavam prontos, se fosse preciso, para morrer com o seu Deus, pelo seu Deus. Sabemos que eles não queriam morrer, exatamente como nós. Nós também não queremos morrer, mesmo estando nos preparando, nós não queremos morrer. Há tantos sonhos,
tantas coisas que nós queremos realizar. E eles então não queriam morrer, mas se fosse necessário, eles estariam prontos, né? Porque eles possuíam então uma fé inabalável. E essa fé então fez com que eles respondessem para o rei: nós não vamos nos encurvar. O nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar. E mesmo que ele não nos salve, mesmo que ele não nos livre, nós não nos encurvaremos diante essa estátua. Então, foi dado o momento para que eles fizessem isso, e eles então se mantiveram firmes no propósito, aliança com Deus. Chegou o momento então que veio alguns homens a mando do rei para levá-los para a fornalha. Mandaram aquecer aquela fornalha 7 vezes mais e amarraram ali as suas mãos e os seus pés e lançaram lá dentro para que eles não pudessem se mover, né? Para que eles não pudessem se movimentar lá dentro. E quando eles jogaram lá, diz a palavra que o próprio rei, ele olha para a fornalha e o rei enxerga 4 homens lá dentro. E o rei então chamou seus capitães, seus subordinados, disseram: não foi 3 homens que lançamos lá dentro? E confirmaram para o rei: sim, rei, nós lançamos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fizemos tudo conforme as suas ordens. Mas o rei disse: mas eu vejo 4 homens, e o 4º homem tem a semelhança do Filho de Deus. Né? Por que tinha a semelhança do Filho de Deus? Porque Jesus, ele brilhava mais do que aquele fogo que estava ali. Isso quer dizer o que para nós que conhecemos a palavra? Que o poder de Deus está acima de toda e qualquer situações, e de tudo aquilo que porventura venha ou possa nos causar o mal. Então Jesus estava ali. Jesus estava ali junto deles, né, dentro daquela crise. Jesus estava ali junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, no meio daquela dificuldade. Para que o Senhor estava ali? O Senhor estava ali para protegê-los e para tirar daquele lugar em segurança, né? E nenhum daqueles homens foram ali, sofreram queimaduras. O próprio rei disse: mas eles caminham, eles andam lá dentro, eles estão soltos. Quem soltou Sadraque, Mesaque e Abdenego foi o Senhor Jesus, que ali estava presente e guardou a vida deles, protegeu para que aquele fogo não lhe causasse dano algum, né? E tudo isso aconteceu para quê? Para que o nome do Senhor fosse exaltado. E Jesus estava ali para quê? Estava ali para honrar a aliança que ele tinha com os seus. Jamais Jesus deixaria Sadraque, Mesaque e Abdenego morrerem, perecerem no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade. E ele estava ali para operar. Então, possamos entender também, maior que seja a crise que talvez você esteja passando, né, que você esteja enfrentando, talvez é algo que você está vivendo, que você está dizendo: se nada mudar, eu até posso morrer, eu perderei a minha vida. Então, nessa noite, que você abra o teu coração e faça uma aliança com Deus. E você que já é aliançado com o Senhor, com o Espírito Santo, não permita que nada quebre essa aliança. Principalmente o medo de morrer, o medo de perder, mas permaneça firme em nome de Jesus Cristo, né? Então Jesus caminhou lá dentro, o próprio rei disse: eles caminham lá dentro, os homens estão soltos, o 4º homem caminha com os 3 que nós lançamos lá dentro, né? Então Jesus se colocou ali para confortá-los, para protegê-los também. E Jesus entrou ali para tirá-los daquele lugar, para salvá-los. Então nós temos que entender que Jesus entrou ali não foi para impressionar o rei Nabucodonosor, mas Jesus entrou ali por um só motivo, né? Jesus entrou ali em favor daqueles 3 homens, porque Jesus tinha o propósito de proteção e livramento. Então nós aprendemos que Deus, ele se compromete
somente com aquele que é comprometido com ele, né? Jesus não se compromete em entrar em uma crise, em entrar numa adversidade, de entrar numa dificuldade com aqueles que não têm aliança com ele. Mas a partir do momento que nós estamos aliançados com ele, ele está dizendo que nós não venhamos a temer nada, pois ele estará conosco, né, no meio do impossível, fazendo o sobrenatural por nós. Então aquele que confia tudo, né, tudo a ele, será diferente. Então o Senhor convida você nessa noite a confiar nele. O que é confiar em Deus? É você encarregar Deus. Encarregue Deus essa noite de cuidar do teu ser. Encarregue Deus para cuidar da tua vida. Encarregue Deus para cuidar de tudo que diz respeito à tua vida. Então, qual é a crise que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que hoje você está passando? É na área espiritual, emocional, na área financeira? Talvez você está enfrentando uma situação lá no teu trabalho, no teu empreendimento. Talvez a luta que você está enfrentando é no teu casamento. Talvez uma luta, uma crise existencial. Então eu falo daquilo que você está enfrentando, que só o milagre pode mudar tudo isso. Só um milagre pode mudar essa situação. E o Deus de promessa, ele está neste momento falando com você. Tudo que ele mais quer, que você esteja aliançado com ele. Que você entregue a tua vida para ele e passe a andar com ele para todo o sempre. Então Jesus, ele vai agora, pela fé, ele vai passear nessa luta. Olha que lindo, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados no forno para ali morrerem, queimados. Mas o Senhor entrou ali e o Senhor desatou as ataduras. Ele desatou as amarras que estavam nas suas mãos, nos seus pés, para que eles passeassem pelo fogo. E é isso que o Senhor vai fazer também com você. Ele está entrando nessa situação e ele vai desatar os nós que foram dados contra você. Todas as ataduras que foram colocadas em você para te aprisionar, para te impossibilitar de caminhar, para você ficar como que dizendo, eu só estou esperando e aguardando a morte. Ele está dizendo que ele tem a vida e a vida em abundância para você. E ele vai começar nessa noite, entrando nessa dificuldade, e ele vai começar a desatar agora essas ataduras e você ficará livre. Talvez a luta ainda vai estar ali, mas você vai sentir uma liberdade e você vai ter condições, estrutura de passear, de caminhar no meio da dificuldade. Por quê? Porque aonde está a presença de Jesus, tudo se torna diferente. Aquilo que era opressor, aquilo que era um peso, passa a ser algo prazeroso e passa a ser algo leve, porque ele nos convida a todo tempo a nos aproximar dele, a lançar sobre ele o nosso peso, o nosso jugo. E ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E ele troca, e ele estava ali, ele pegou aquele jugo, aquela sentença de morte que estava sobre aqueles 3 rapazes. Ele, naquele momento, ele tirou e permitiu que eles caminhassem ali, sem que o fogo lhe causasse dano. O que está sobre a tua vida para te causar dano não terá poder. Se Jesus estiver com você, você vai sair dessa fornalha, você vai sair dessa crise ileso, você vai sair como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Diz a palavra que nada queimou, nem o fio dos seus cabelos, nem as suas vestes, nem seus calçados. E diz a palavra que não havia nem cheiro de fumaça nos seus corpos. Mas Deus guardou do alto da cabeça até a planta dos pés. E nós vamos orar agora. E Deus vai guardar a tua vida. Ele vai te abençoar. Muitos não irão entender como o rei que mandou jogar aqueles 3 jovens lá,
O rei olhava e não entendia. Então muitos irão olhar para você e não vão entender como que você está no meio de uma luta, mas essa luta não está te destruindo. Como que você está no meio de uma dificuldade e tudo está indo de uma forma favorável para você. O próprio rei olhou e ele próprio disse, eles estão soltos e eles estão caminhando. E assim muitos vão olhar para você e vão dizer, como que você está caminhando diante de tudo isso? Como que você está em pé diante de tudo isso? Como que você passeia, né, diante dessa situação? E eles vão saber que é o Deus que está com você, o Deus que você fez uma aliança de andar com Ele. Ele está andando com você e Ele te sustenta e vai continuar te sustentando em nome de Jesus. Fale agora, amados, né? Peça para Jesus, Jesus, vem andar comigo. Peça para Jesus, Jesus, vem andar comigo no meio dessa situação. Vem andar comigo no meio dessa luta. Vai dizendo para Jesus Cristo e essa situação vai ser mudada, né? Confia no Senhor, encarregue Deus agora dessa situação da tua vida e a vitória vai ser confirmada em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar a tua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos uma palavra de fé, de autoridade, de um Deus que muda toda e qualquer situação. Não importa onde nós fomos lançados, não importa o que nós estamos passando, mas a nossa aliança contigo fará toda a diferença. O nosso compromisso contigo fará toda a diferença. E tu és um Deus compromissado com os seus. E eu peço agora, ó Deus, entra nessa luta, Senhor, que veio para destruir essa família. Entra nessa luta que veio para destruir esse jovem, para destruir essa casa, essa luta, essa perseguição que se levantou, Pai, no local de trabalho. Essa situação, Pai, que quando teu filho olha, Senhor, ele só espera ali a morte. Talvez alguém, Pai, agora que está, Senhor, assistindo, Pai, essa palavra e está dizendo, agora eu só estou aguardando a morte. Talvez um diagnóstico, Pai, de uma enfermidade incurável, mas nós te convidamos pela fé. Entra nessa situação agora. Entra, Espírito Santo, o mesmo Jesus que ali entrou naquela fornalha e, ó Deus, e guardou, Pai, desamarrou as ataduras que prendiam as mãos e os pés de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus começa agora a desatar todas as ataduras que foram determinadas para acorrentar essa vida, para que ele não se mova, para que ele não saia do lugar, para que a morte prevaleça. Mas eu declaro libertação e a vida abundante que está lá em João 10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Seja curado, seja liberto, vença essa crise, saia dessa adversidade, saia em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Pai, que aquele que crê, que faz uma aliança contigo, sairá, e sairá, Pai, ileso, sairá, Pai, como esses jovens que não havia nem cheiro de fumaça nos seus cabelos, nas suas vestes, no seu corpo, mas tudo foi guardado. E eu profetizo essas vidas guardadas e abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe você. E na próxima quinta nós vamos estar falando a parte 2 dessa palavra, e o Espírito Santo vai produzir grandes coisas na tua vida, e talvez você já vai estar aí, né, pensando como que eu posso fazer para testemunhar, para a pastora Neuza saber que eu fui abençoado. Entre, né, no nosso Face, entre na nossa página, no Messenger, escreve o teu testemunho, que é importante nós sabermos o que Deus está fazendo na tua vida. Então Deus te abençoe e fique na paz do Espírito Santo.